Já se perguntou por que algumas crianças crescem a perceber a importância do dinheiro desde cedo, enquanto outras enfrentam dificuldades financeiras ao longo da vida? E se eu lhe dissesse que a diferença entre estes dois cenários começa com uma simples ferramenta que pode revolucionar a maneira como ensinamos finanças às nossas crianças? No episódio de hoje, mergulharemos nas estratégias para implementar a mesada, uma abordagem que vai além de simplesmente entregar dinheiro às crianças e que vai revolucionar a maneira como você encara a educação financeira dos seus pequenos. Vamos a mais um episódio inesquecível? Vamos falar monês. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Monês, o podcast que ensina a língua do dinheiro para as crianças e adolescentes de uma maneira leve e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, educadora financeira infantil e a vossa guia nesta jornada financeira. O mundo da educação financeira infantil é cheio de mistérios e no episódio de hoje vamos desvendar um dos pilares fundamentais para preparar os seus filhos para um futuro financeiramente saudável. Imaginem uma ferramenta capaz de cultivar valores como responsabilidade, disciplina e gratidão desde cedo, enquanto transformam o modo como eles percebem e gerem o dinheiro. Prepare-se para revolucionar o modo como você olha para a mesada, mas também redefinir a maneira como você encara a educação financeira dos seus pequenos. Quando falamos em educação financeira infantil, existem 3 pilares fundamentais que desenvolvi para trabalhar estas matérias: o compromisso, a coerência e a consistência. 3 Cs. Mas hoje vamos nos focar essencialmente no primeiro C: compromisso. Antes mesmo de vermos o que é a mesada e quais são as regras que têm de estar garantidas para iniciar a utilização desta ferramenta, é fundamental entendermos o significado e a importância do primeiro pilar do nosso método: o compromisso. O compromisso não é apenas uma palavra vazia, mas sim um acordo sério e responsável que assumimos com os nossos filhos em relação à educação financeira. Ao assumirmos o compromisso de educar financeiramente os nossos filhos, reconhecemos a importância de prepará-los para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que o mundo financeiro oferece. Este compromisso vai além de apenas ensinar conceitos e números. Trata-se de cultivar uma mentalidade saudável em relação ao dinheiro e transmitir valores essenciais como responsabilidade, disciplina e gratidão. Este compromisso requer investimento de tempo, esforço e recursos para o seu crescimento financeiro. Ele implica proporcionar experiências práticas, estimular a reflexão e encorajar a tomada de decisões informadas. Tal e qual como um maratonista, cada passo que você dá na direção da educação financeira dos seus filhos é essencial para que eles alcancem a linha de chegada. A mesada é uma ferramenta valiosa dentro deste compromisso. E não se trata apenas de dar dinheiro às crianças, mas sim de ensiná-las a usá-lo de forma consciente e responsável. Mas afinal, o que é a mesada? A palavra mesada tem origem no termo latino mensis, que significa mês. Ela refere-se a uma quantia entregue de forma periódica, geralmente em intervalos mensais. O conceito de dar uma mesada a crianças e adolescentes tem raízes históricas, mas a sua popularização e formalização como prática educativa começaram a ganhar destaque apenas no século XX. No passado, nas culturas mais antigas, não havia exatamente o conceito moderno de mesada. Em muitas sociedades, as crianças eram ensinadas sobre economia e trabalho através da participação de atividades familiares, agricultura ou outros ofícios. A transmissão do conceito financeiro muitas vezes acontecia de forma prática, sem a necessidade de entregar uma quantia de forma regular. No entanto, com o aparecimento da urbanização, da sociedade moderna e da mudança nas dinâmicas familiares, o conceito de mesada começou a ganhar forma. Durante o século XX, especialmente a partir da década de 50 e 60, a ideia de dar uma quantia regular às crianças e adolescentes ganhou popularidade em muitas culturas ocidentais, como uma forma de educá-los sobre responsabilidade financeira e tomada de decisões. A prática da mesada tornou-se mais comum à medida que as economias se tornaram mais monetizadas e as famílias passaram a ter um rendimento disponível mais regular. Os pais começaram a perceber a importância de ensinar às crianças sobre o valor do dinheiro, economia, poupança e gastos conscientes, o que levou ao estabelecimento de uma mesada como ferramenta educacional.
Com o tempo, esta prática espalhou-se para diferentes regiões e culturas, com variações nas regras e valores e também abordagens. Além disso, com os avanços na educação financeira, a mesada evoluiu para incluir lições sobre investimentos, doações e outras áreas da gestão financeira. Ao entrar no mundo da educação financeira e considerar a implementação da mesada como ferramenta educativa, é fundamental reconhecer que existe uma riqueza de abordagens para ensinar habilidades financeiras às crianças. O livro A Mesada Não É Só Dinheiro, de Reinaldo Domingos, convida-nos a explorar essa diversidade, destacando a existência de 8 tipos diferentes de mesada como caminhos para transmitir lições sobre gestão financeira e responsabilidade. Contudo, hoje apenas falaremos da mesada financeira ou educativa. Para a mesada funcionar como instrumento de educação financeira, é importante lembrar-se do significado profundo do compromisso que você assumiu e garantir que tem consciência clara de algumas regras para a sua aplicação. E são elas: 1. Garantir o acompanhamento e orientação. Ou seja, está disposto a dedicar tempo para acompanhar e orientar o seu filho na utilização adequada da mesada, esclarecendo dúvidas e fornecendo orientações quando necessário? 2. Definir o objetivo da mesada. Está claro, enquanto pai ou mãe, que ao introduzir a mesada vai ensinar ao seu filho sobre responsabilidade financeira, gestão de dinheiro e tomada de decisões financeiras conscientes? 3. Desenvolver habilidades socioemocionais. Isto é, reconhece que o seu filho desenvolverá habilidades socioemocionais como a paciência, o autocontrolo, a confiança e a tolerância à frustração como consequências das escolhas financeiras? 4. Desenvolver habilidades financeiras, ou seja, pretende ensinar ao seu filho sobre ganhar, gastar, poupar e a importância de partilhar parte do seu dinheiro? 5. Atribuir responsabilidades de compra. Está claro que o seu filho será responsável por comprar itens de desejo pessoal, como gelados, figurinhas, brinquedos ou jogos, utilizando a sua mesada e que os itens essenciais continuarão a ser providenciados por si? 6. Garantir uma experiência divertida. Isto é, está disponível para tornar a experiência divertida, incentivando o seu filho a estabelecer metas de poupança para aquisições maiores e celebrando os sucessos alcançados? 7. Obter os conhecimentos necessários. Ou seja, está disposto a assegurar-se que está informado sobre conceitos de educação financeira ou que irá procurar informar-se antes de iniciar este processo da mesada. E por fim, 8. Certificar que existe interesse. Está claro que é importante certificar-se de que o seu filho está interessado em receber a mesada, explicando os benefícios e as responsabilidades envolvidas e respeitando a sua vontade? Se a sua resposta a estas 8 perguntas foi sim, então pode passar à segunda fase de implementação desta ferramenta. Ou seja, pode agora preparar a conversa com o seu filho, tendo em conta os seguintes pontos. Garantir que explica o objetivo da mesada e as responsabilidades de compra que o seu filho terá com a atribuição da mesada. Depois, não se pode esquecer de estipular um valor para a mesada e que deve ser compatível com o orçamento da família, começando com valores mais pequenos para as crianças mais novas e aumentando esse valor conforme as crianças vão crescendo. E por último, definir a periodicidade, lembrando que com crianças mais novas as entregas podem ser pontuais e fixando uma frequência a partir mais ou menos dos 5, 6 anos. Mas antes de continuarmos, dizer-vos que se estão a gostar deste episódio, não se esqueçam de fazer like, de se inscreverem no canal para continuarem a aprender sobre educação financeira infantil. Apertem no sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de partilhar com amigos e familiares para que todos possam ter acesso a esta informação, pois juntos podemos mudar o conhecimento financeiro das gerações futuras. E para quem ainda não viu ou ouviu os episódios anteriores, não perca, pois para além dos conteúdos terem sido organizados de forma a terem uma sequência mais evolutiva, têm ainda a possibilidade de descarregarem os infográficos que resumem cada um dos episódios anteriores. Ao decidir entre dar uma mesada ou semanada aos seus filhos, é essencial levar em consideração o estágio de desenvolvimento que eles se encontram. Crianças mais novas, especialmente em idades pré-escolares e primária, muitas vezes não têm um conceito de tempo consolidado. E isso deve-se, em grande parte, ao facto de a noção de tempo ser uma habilidade complexa que se desenvolve progressivamente à medida que o cérebro infantil amadurece. A neurociência ensina-nos que a compreensão do tempo está relacionada com regiões específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal. Esta parte do cérebro responsável pelo planeamento, tomada de decisões e autodisciplina
ainda está em desenvolvimento nas crianças, especialmente mais jovens, e, consequentemente, crianças mais novas podem ter dificuldade em interiorizar a noção de um mês inteiro, tornando-se a mesada possivelmente mais desafiadora de gerir. Uma abordagem semanal pode ser, assim, mais adequada para crianças em idade pré-escolar e primária, uma vez que elas podem ter uma melhor compreensão do conceito de uma semana. Isso facilita não só a ligação entre a entrega e a semanada e a sua utilização subsequente, mas também ajuda a construir uma relação mais palpável entre as ações e as consequências. Ao optar por uma abordagem semanal, você está a considerar a capacidade de compreensão das crianças em relação ao tempo. Isto pode ajudar a reduzir a frustração e a confusão que podem surgir quando as crianças mais novas são desafiadas a gerir uma mesada, para a qual o seu cérebro, ainda em desenvolvimento, não está completamente preparado. Em última análise, a decisão entre mesada e semanada dependerá das necessidades individuais da sua família e das características de desenvolvimento dos seus filhos. Ao compreender os aspectos da neurociência relacionados à compreensão do tempo, você pode tomar uma decisão informada que melhor se adapte às capacidades cognitivas e emocionais das crianças aí em casa. O processo de introdução da mesada nos filhos é algo que requer atenção ao seu desenvolvimento cognitivo e emocional em relação ao dinheiro. Embora não haja uma regra rígida, existem algumas diretrizes gerais que podem ajudar os pais a determinar o momento apropriado para começar a dar a mesada. A mesada, neste caso simbólica, pode ter início assim que a criança comece a entender o conceito de dinheiro como ferramenta de troca. E isto geralmente acontece quando a criança já é capaz de associar que para comprar produtos ou serviços temos de dar dinheiro. No início é aconselhável que as entregas sejam feitas de forma esporádica e à medida que a criança adquire familiaridade com os conceitos financeiros, pode-se estabelecer uma data regular para a entrega do dinheiro. Esta frequência é importante para que a criança interiorize a noção de ter um período específico para receber, semelhante ao que ocorre na vida adulta. O estabelecimento de uma data fixa para a entrega da mesada é fundamental. No entanto, a periodicidade varia de acordo com a idade e a maturidade da criança. Até mais ou menos aos 5, 6 anos, os pais podem dar pequenas quantias de forma esporádica. O valor pode ser baixo, apenas o suficiente para comprar algo simples, como um gelado. O objetivo é que a criança comece a entender a relação de troca que existe entre o dinheiro e os produtos. A partir dos 6, 7 anos, já é possível estabelecer uma mesada semanal, mais conhecida por semanada, como já vimos. O período de uma semana é interessante, pois nesta idade as crianças ainda possuem dificuldades em lidar com a ideia de um futuro mais distante e assim permite que a criança se familiarize com a ideia de um ciclo temporal mais curto. Já entre os 8 e os 11 anos de idade, as crianças já entendem melhor o fator tempo e a mesada pode passar a ocorrer uma vez de cada 15 dias, chamando-se neste caso a quinzenada e ajudando a criança a lidar com prazos um pouco mais longos. A partir dos 11, 12 anos, a criança já está pronta para lidar com um ciclo de tempo maior e por isso a mesada pode acontecer de maneira mensal. Independentemente da idade da criança ou do valor da mesada, é recomendável que os pais incentivem o hábito de poupar uma parte do dinheiro recebido, geralmente entre 10% a 30%. Além disso, introduzir noções de investimento desde cedo pode ajudar a construir uma base sólida para a compreensão financeira ao longo da vida. Portanto, observar o desenvolvimento da criança e adaptar a abordagem conforme a sua compreensão e maturidade é determinante para um começo bem-sucedido na educação financeira. No entanto, sendo um pouco spoiler, dizer-vos para ficarem ligados no próximo episódio, pois iremos aprofundar um pouco mais este assunto da poupança. Mas vamos agora a uma das dúvidas mais comuns dos pais quando o assunto é mesada. Quanto deve dar de mesada? Determinar o valor adequado para a mesada dos filhos é um processo que exige considerações cuidadosas. Embora diversos fatores entrem em jogo, um dos elementos primordiais é ter uma compreensão clara do orçamento familiar, uma vez que a mesada passará a ser uma despesa fixa adicional ao rendimento disponível. A procura pelo valor da mesada ideal pode parecer desafiadora para os pais, mas na realidade é um processo bem simples. Existem essencialmente 3 abordagens principais que podem ajudar os pais neste aspecto. 1. Atribuição proporcional à idade. Uma das teorias sugere calcular a mesada com base na idade da criança ou adolescente. Segundo esta abordagem, pode-se atribuir uma quantia de 1 a 2 euros por semana por cada ano de idade da criança. Por exemplo, se uma criança tem 8 anos, receberia entre 8 a 16 euros por semana.
Esta teoria está fundamentada na noção de que, à medida que a criança cresce, as suas responsabilidades e necessidades também aumentam. 2. Atribuição proporcional modificada. Uma alternativa é atribuir uma quantia menor, variando entre 50 cêntimos a 1 euro por semana, por cada ano de idade da criança. E isto significa que uma criança de 10 anos receberia entre 5 a 10 euros por semana. Esta abordagem pode ser vantajosa para famílias que procurem um valor de mesada mais moderado. 3. Baseado nas despesas reais. Outra abordagem mais realista envolve calcular o valor da mesada com base nas despesas reais da criança ou adolescente. Observar os gastos semanais típicos como pequenos lanches, entretenimento ou pequenas compras pode servir como base para determinar o valor da mesada. Isso também pode ajudar a criança a compreender o valor do dinheiro em relação às suas próprias necessidades e desejos. No entanto, deverão ser consideradas algumas notas importantes, como: dos 3 aos 8 anos, é recomendável que o valor da mesada seja atribuído de forma a facilitar o entendimento da criança. Por exemplo, para uma criança de 6 anos que recebe 6 euros por semana e que tem que dividir por 3 cofres, dar 3 moedas de 2 euros estimula intuitivamente a divisão igual entre os 3 cofres. Vamos ao caso prático da minha filha Teresa. Ela tem 4 anos e recebe 1 euro por semana, em 2 moedas de 50 cêntimos, pois ela já utiliza 2 cofrinhos, um para os sonhos e o outro para o dia-a-dia, a carteira, como chamamos aqui na E-Money. A partir dos 12 anos, sugere-se que a mesada passe a ser mensal. O valor deverá ser ajustado multiplicando por 2 ou 3 euros por semana e pela idade do adolescente, no caso de estarmos a seguir a abordagem da atribuição proporcional à idade. Ou então multiplicando por 1 ou 2 euros por semana e pela idade do adolescente, no caso de estarmos a seguir a abordagem proporcional modificada. Mas se tiver mais do que um filho, é importante explicar aos filhos mais novos que o valor varia não apenas pela idade, mas também pelas despesas e responsabilidades. A mesada deve ser adaptada a cada filho, sempre com transparência. Resumindo, independentemente da abordagem escolhida, o objetivo é encontrar um equilíbrio que seja compatível com as finanças familiares e que permita à criança ou adolescente gerir as suas próprias finanças de maneira responsável. A mesada é uma ótima oportunidade de aprender sobre gestão de dinheiro e o valor escolhido deve ser o suficiente para permitir que a criança tome decisões financeiras e que aprenda com as consequências. Lembrando que cada família é única e o valor da mesada deve ser personalizado de acordo com as circunstâncias e valores familiares. A chave é promover uma abordagem educativa que ajude a criança a desenvolver habilidades financeiras desde cedo, ao mesmo tempo em que compreende o valor do dinheiro e as suas implicações. Conforme vimos anteriormente, estabelecer a mesada para os filhos vai além da simples atribuição de uma quantia em valores regulares. Assim como qualquer ação de responsabilidade a longo prazo, a introdução da mesada, seja qual for a sua abordagem, exige um processo que envolve planeamento, autodisciplina, persistência e uma boa dose de flexibilidade para enfrentar os desafios que surgem. E por isso é extremamente importante relacionar e analisar os 7 erros que costumam ocorrer durante a implementação da mesada com os seus filhos. 1. Desequilíbrio financeiro. Um equilíbrio saudável entre poupar para o futuro e satisfazer as necessidades presentes é essencial para implementar a mesada. Reservar cerca de metade da mesada para gastos diários é crucial. Isso permite que a criança aprenda a gerir os seus próprios desejos de forma consciente, evitando excessos. É importante reconhecer que uma abordagem excessivamente rigorosa pode resultar em comportamentos contraproducentes. Ao impor uma disciplina muito rígida, os pais podem, inadvertidamente, imprimir uma obsessão pelo dinheiro nas crianças, possivelmente levando-as a tornarem-se forretas no futuro. 2. Violação de confiança. É imperativo que os pais evitem de todas as maneiras recorrer ao dinheiro que os filhos estão a poupar para os seus objetivos, como se fosse um empréstimo. Embora essa recomendação possa parecer exagerada à primeira vista, a mesma é essencial, pois infelizmente existem inúmeras situações familiares em que os pais, ou responsáveis, interferem no dinheiro que a criança guarda, retirando dinheiro do seu cofrinho para despesas domésticas ou até mesmo uso pessoal. Cuidado, mãe e pai. O dinheiro destinado à criança é sagrado e deve ser tratado como o mesmo respeito que você tem pelo seu próprio rendimento ao salário mensal. Isso estabelece uma percepção de respeito mútuo e responsabilidade financeira desde cedo. 3. Roubo dos sonhos. Outro erro frequente é quando a criança está a poupar para alcançar um sonho, como, por exemplo, comprar uma bicicleta.
cujo esforço deve ser recompensado apenas no final do processo e quando o montante total estiver nas suas mãos. Os pais acabarem por comprar a bicicleta ou objeto de desejo pelo qual a criança se estava a forçar antes do tempo, não vai ajudar. Em resumo, nunca salte as etapas de esforço e crescimento do seu filho. Evite comprar o objeto de sonhos antes que a criança consiga juntar o dinheiro para conquistá-lo. Isso deixará uma marca na mente dela para toda a vida, fazendo-o acreditar que não é necessário lutar para conquistar aquilo que deseja. 4. Dependência financeira. Aprenda a dizer não e acredite que isso muitas vezes é para o bem da criança. Durante a implementação da mesada, inevitavelmente, enfrentará um cenário onde a criança gastará todo o dinheiro antes do fim do prazo acordado. E naturalmente isso fará com que ela lhe venha pedir pequenas quantias aqui e ali, sempre com a justificação de que precisa de um lanche, de fotocópias ou outra coisa qualquer. Se você ceder, ela vai interiorizar essa prática como algo comum. A cada nova mesada gastará todo o dinheiro logo nos primeiros dias, confiando que, no final das contas, os pais ou os responsáveis lhe vão dar mais dinheiro até que o final do prazo volte a acontecer. Infelizmente, existem crianças que só conseguem aprender certas lições através de experiências difíceis, vivenciando as consequências das suas próprias ações. 5. Recompensa ou punição. Evite extremos na educação financeira infantil. É essencial compreender que a mesada não deve funcionar como prémio ou penalidade. Esta é uma regra fundamental no contexto da mesada. Alguns pais, por impulso, decidem que durante um determinado período a criança não receberá a quantia acordada como forma de punição. No entanto, esta abordagem vai contra todos os princípios da educação financeira. O dinheiro não deve ser transformado num instrumento de punição ou recompensa para a criança. A mesada deve ser tratada com respeito e nunca deve ser transformada numa moeda de troca ou negociação entre pais e filhos. 6. Não é salário. Mesada não é salário. Compreender a diferença é primordial. Salários são pagos a quem trabalha e as crianças não podem nem devem trabalhar. É essencial reforçar este conceito para que não haja confusões. Salário é salário e mesada é mesada. 7. Falta de transparência. Desde cedo, os adultos devem ensinar às crianças que tudo o que compramos deve ser acompanhado de uma fatura-recibo ou uma nota fiscal, independentemente de ser um simples chocolate ou até mesmo uma bicicleta. Algumas vezes observamos pais que, na presença dos filhos, negociam a compra de alguma coisa dispensando a emissão da fatura ou nota fiscal, com o objetivo de terem um desconto. Para a criança, isso pode parecer uma prática aceitável, visto que os pais conseguiram economizar algum dinheiro. E é isso que ela percebe. No entanto, este comportamento pode moldar a criança e torná-lo num adulto orientado a fazer a mesma coisa. E isso é prejudicial não só para a criança, mas também para a família e para a sociedade como um todo. Consequentemente, é essencial não darmos exemplos inadequados aos seus filhos. Todas as crianças devem ser orientadas a exigir uma fatura-recibo ou nota fiscal em todas as situações de compra, seja de um serviço ou de um produto. Isto fortalece a cultura de transparência financeira desde cedo. Bom, estamos mesmo quase a terminar e por isso dizer-vos que através do QR Code disponível aqui na tela, vocês têm acesso imediato a um resumo completo deste episódio. E lembrar de me seguirem nas redes sociais que estão aqui em baixo para receberem informações privilegiadas sobre educação financeira infantil, acompanharem os bastidores deste fantástico podcast e ficarem também a conhecer-me um pouco melhor. E para fecharmos, recapitular os principais pontos abordados no episódio de hoje para poderem colocar tudo aí em prática em casa. 1. A importância do pilar compromisso na implementação da mesada. Exploramos a essência do compromisso na educação financeira infantil que vai além de ensinar conceitos monetários. É um acordo sério que molda a mentalidade das crianças em relação ao dinheiro. Preparar os filhos para os desafios financeiros, cultivar valores como responsabilidade e gratidão e investir tempo e esforço no seu crescimento financeiro são componentes centrais deste compromisso. 2. O que é a mesada? Analisámos a evolução histórica da mesada e como ela se tornou numa prática educativa. E descobrimos que a mesada é mais do que dinheiro entregue. É uma ferramenta educativa para ensinar gestão responsável. Abordámos diversas formas de transmitir a educação financeira, destacando a mesada educativa como abordagem principal para ensinar as crianças sobre dinheiro. 3. Regras para implementar a mesada. Estabelecer regras claras é essencial para que a mesada funcione como uma ferramenta de educação financeira. Isso envolve acompanhar e orientar as crianças, definir objetivos claros, desenvolver habilidades socioemocionais e financeiras,
atribuir responsabilidades de compra e garantir que a experiência seja divertida e educativa. 4. Escolher entre mesada ou semanada. Com base na neurociência, explicámos que a compreensão do tempo das crianças é crucial ao escolher entre mesada ou semanada. Explicámos como as diferentes idades afetam essa escolha e como uma abordagem semanal pode ser mais adequada para crianças mais jovens, enquanto que uma abordagem mensal pode ser implementada quando as crianças se tornam mais maduras. 5. Quando introduzir a mesada? Discutimos um momento apropriado para introduzir a mesada com base no entendimento da criança sobre o dinheiro. Destacámos a importância de começar com entregas esporádicas e gradualmente estabelecer datas regulares à medida que a criança compreende o conceito de período específico para receber. 6. Quanto devo dar de mesada? Apresentámos diferentes abordagens para definir o valor da mesada, incluindo atribuição proporcional à idade, proporcional modificada e baseada em despesas reais. Salientámos a importância de adaptar o valor com base na faixa etária e assegurar que a mesada seja um equilíbrio entre ensinar responsabilidades financeiras e permitir que a criança aprenda com as suas próprias escolhas. 7. 7 erros a evitar na implementação da mesada. Fornecemos insights sobre os erros comuns a evitar durante a implementação da mesada. E esses incluem o desequilíbrio financeiro, a violação de confiança ao interferir no dinheiro das crianças, o roubo dos sonhos ao comprar objetos antes que a criança poupe o suficiente, a dependência financeira evitando dizer não, o uso da mesada como forma de recompensa e punição, a distinção entre mesada e salário e a importância da transparência nas compras. Chegamos assim ao fim deste episódio. Espero que já esteja bem entusiasmado para começar a aplicar aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças. E dizer-vos que no próximo episódio vamos explorar uma estratégia prática para ensinar às crianças a importância de poupar e como fazer isso de maneira divertida e envolvente, utilizando a técnica dos 3 cofrinhos. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!